Olá, galera, tudo bem? Eu quero falar com vocês hoje sobre algo que é muito importante, porque diversas pessoas vêm me perguntando em relação aos nossos cursos, principalmente a questão do curso online, quando que será lançado. Então, a gente já está com a primeira turma, a gente já está falando aí sobre avaliação de fazenda, como que a gente pode estar preparando esse mercado, falando aí de introdução, metodologia, todas as aplicações e o seguinte, nós estamos criando a nossa comunidade de avaliação de fazendas também, onde você pode estar fazendo network, você pode estar aí aprendendo cada vez mais, tirando as dúvidas em tempo real, e você pode estar aí buscando todo o preparo que você está precisando para poder fazer aí essa questão da avaliação de fazenda. E algo muito importante, eu quero falar para você que nós vamos falar um pouco mais hoje sobre como você pode entender sobre quais são os objetivos da avaliação de fazenda. Nós vamos falar como você vai compreender a importância da avaliação rural, apresentar aí as metodologias em relação à avaliação, aplicar a metodologia comparativa com outras metodologias de mercado com a base da NBR 146533, que é de avaliação de imóveis. Você vai aprender a interpretar documentos como matrícula, CAR, CCIR, mapas. Então, muitas vezes, os corretores, os técnicos, os agrônomos, aí, eles acabam não entendendo sobre essa questão documental. Ou ele está preocupado com a questão de produção, ou ele está preocupado com outros pontos em relação à questão agrícola, e ele acaba aí deixando de lado essa parte. Isso é normal, mas nós vamos estar ensinando tudo isso. E nós vamos estar ensinando também como você pode estar construindo um parecer técnico para que você tenha um valor de mercado determinado por um laudo, um parecer técnico de avaliação mercadológica que você faz e tudo isso. Então, vamos lá para a questão do conteúdo programático. Como que nós vamos falar sobre todo o processo no nosso curso aí de avaliação de fazendas, online ou no curso presencial. Ambos os cursos eles têm aí a duração de 8 horas e eu quero que você entenda que ele pode ser feito ou de uma vez só, né, ou através aí de 2 tardes na questão presencial, depende de como as imobiliárias, como o nosso contratante está chamando esse curso, ou então pela questão aí de um aproveitamento melhor do tempo, nós conseguimos fazer aí, em aulas de módulos, aliás, módulos de 2 horas, cada um com várias aulas que você pode estar vendo ali, que vai estar falando aí na questão online. Então, ambos os produtos, eles têm uma questão aí de qualidade muito bem definida e você pode estar aprendendo realmente aquilo que você precisa saber para poder estar ganhando dinheiro com avaliação de fazendas, para poder estar potencializando as atividades do seu mercado. Então vamos lá para o início desse nosso programa aí de avaliação de fazendas, explicando para você que quer entender um pouco mais sobre a avaliação de fazenda. Dados os recados iniciais e feita aí os avisos paroquiais, eu quero estar falando para vocês sobre o nosso conteúdo programático, onde nós estaremos falando em relação a um contexto e a importância da avaliação de fazendas. A avaliação de fazendas, ela é algo aí que vai demonstrar em relação à questão de um ativo que ele acaba crescendo e valorizando cada vez mais. Então, quem tem propriedade rural sabe que quem compra terra não erra, porque você acaba tendo aí diversos benefícios com a valorização da propriedade. E as diferenças aí entre a avaliação urbana e a avaliação rural. Então, dentro de uma avaliação urbana, você consegue fazer método comparativo, você consegue estar aí vendo dados de mercado, e dentro de uma avaliação rural já não é possível fazer isso, porque cada propriedade rural ela tem aí a sua particularidade. Ela pode estar uma do lado da outra, ela pode estar na mesma região, mas vai ter diferença em relação ao solo, em relação à sua ocupação, em relação à APP, reserva legal, a questão de produtividade. Então, pode ter aí afloramento de rocha, numa e na outra não ter, pode ter água em uma e outra não ter, pode ter aí
a questão de morros, topo de morro dentro de uma propriedade, na outra não. Então a gente pode estar fazendo uma avaliação aí, onde você vai aplicar na prática aquilo lá, para que você possa estar aí fazendo várias atividades. E quais seriam as aplicações dentro de uma avaliação? Luiz, eu preciso fazer uma avaliação só quando vai vender uma fazenda, pois as fazendas elas não são vendidas constantemente. Quem compra uma fazenda, ele vai tocar, vai desenvolver, não é negociação aí que vai comprar para revender, salvo aí algumas exceções que você vai estar fazendo. Mas essa avaliação ela pode ser feita e vendida para o seu cliente de diversas formas. Ela pode ser utilizada para a questão de atualização de crédito rural, para compra e venda de uma propriedade, como eu falei para vocês já também, em relação à herança, partilha, arrendamento, regularização fundiária ou até mesmo para que possa ser feito aí garantias bancárias. Então, tudo isso precisa de uma avaliação. E para isso, o papel do avaliador nesse processo, ele é fundamental para que se tome uma decisão econômica acertada em relação a uma propriedade. Às vezes, a partir de uma avaliação, você pode ter uma decisão muito assertiva em relação aí ao que vai ser feito com essa propriedade, como essa propriedade vai ser gerida. E isso é muito importante. Você tomar a decisão estratégica, você entender qual é o processo em relação aí à comercialização de uma propriedade rural. E a partir do momento que você entende o que pode ser feito com uma propriedade, qual é o papel do processo aí do avaliador nessa tomada de decisão, você vai buscar aí a solicitação da documentação necessária para que você inicie esse processo. E como que você inicia esse processo? Através aí da análise do cadastro ambiental rural, que é o documento mais importante que existe, para que você entenda quais são as particularidades daquela propriedade. Quais são as áreas consolidadas, quais são as áreas de servidão, quais são as áreas de APP, quais são as áreas de reserva legal, se existe ou não a possibilidade de você estar aí fazendo com que a sua propriedade rural ela possa ter um potencial de abertura e você possa estar aí ganhando com a abertura dessa propriedade. Então, o CAR é um dos documentos mais importantes para uma avaliação de imóvel rural. Aí, na sequência, você vai estar fazendo a interpretação de matrícula, se é matrícula, se é escritura, se é uma área de posse, como que foi feita a aquisição dessa propriedade, e todas essas áreas elas têm o seu valor. Todas essas áreas elas podem ser comercializadas, não existe aquilo de não vou fazer aquisição dessa área que ela é muito enrolada, que ela tem muito problema. Não existe, porque todas as propriedades rurais elas têm o valor de mercado e todas as propriedades rurais elas vão ter sempre um cliente que vai estar buscando um bom negócio. E os bons negócios estão aí nas áreas aí que tem desafios que precisam ser superados. E além dessa questão, você vai analisar aí o CCIR, o ITR, todas as certidões negativas da propriedade, trabalhista, civil, criminal na parte municipal, estadual, federal. Você vai ver se existem embargos dentro daquela propriedade, para que você possa estar determinando o valor correto da propriedade. E eu posso afirmar com vocês, com toda certeza, todo tipo de propriedade ela tem o seu comprador. Precisa ser feita a avaliação da maneira correta e a apresentação da propriedade de uma forma clara e de uma forma transparente. É isso que faz vender uma propriedade rural. Então, eu estou aproveitando esse dia para poder falar para vocês sobre diversos pontos para que você entenda melhor e isso ajude você na tomada de decisão da aquisição aí do curso de avaliação de fazendas, o curso de avaliação de fazendas da alta performance, o qual eu, com mais de 20 anos de experiência no mercado, estarei aí ensinando todas as dicas para que você possa estar utilizando a metodologia certa, fazendo a avaliação da maneira correta e que você consiga estar comercializando essa propriedade, com que você consiga estar levantando crédito para ela, para que você consiga fazer uma boa partilha,
uma boa divisão dessa propriedade, em alguns casos, seja qual for a definição que você vai fazer. Fazendo tudo da maneira correta, os resultados virão. Então, e para isso, nós precisamos estar falando da metodologia correta. E a metodologia é a forma aí que a Associação Brasileira de Normas Técnicas fez com a NBR 146533, que ela é utilizada aí para que você possa estar fazendo a avaliação da sua propriedade de uma forma que é válida, de uma forma que vai ser interpretada de forma uniforme, mas precisa ter o quê? Uma boa avaliação é a avaliação que vai mostrar qual é o real valor da propriedade, que você vai conseguir demonstrar isso para comprador, para vendedor, para as instituições que fazem aí a avaliação, e você possa estar aí levantando o crédito que você precisa, levantando aí a questão correta do pagamento de um tributo, tudo isso aí acaba sendo feito a partir do momento que você tem a metodologia correta, utilizando dados certos. E os dados certos eu quero falar para você aí sobre essa questão da avaliação pela metodologia comparativa direta de dados de mercado, que hoje é a mais usada e também é a mais errada que existe para se fazer a avaliação de uma propriedade rural. Por que eu falo isso para vocês? Porque existem outras metodologias que vão demonstrar de uma forma mais correta qual é o valor de uma propriedade. Existe muita especulação de mercado, muitas avaliações aí que não condizem com a realidade e com as negociações que estão acontecendo. Então, essa metodologia comparativa direta é a pior avaliação que existe para que você possa estar aí demonstrando o valor de uma propriedade rural e é mais fácil de ser quebrada dentro de uma região. Porque, como eu falei para vocês, uma propriedade ela pode estar do lado da outra, mas ela tem características diferentes. Então, o seu valor é diferente. Por isso que a gente utiliza o método da capitalização de renda, que pode ser um dos métodos que vai pegar e vai falar em relação à produção da área, uma das mais utilizadas aí para que as pessoas entendam qual é o valor da propriedade. Em alguns casos, o método evolutivo, outros o método do custo, né, que avalia também as áreas, as benfeitorias, tudo que existe dentro de uma propriedade. E a dica prática que a gente tem que fazer é a seguinte: sempre precisamos estar justificando a metodologia escolhida de acordo com o objetivo da avaliação e a disponibilização de dados para que ela seja confiável. Então, por que eu falo objetivo da avaliação? A avaliação ela precisa ser feita como um estudo da propriedade para determinado valor. Imagina que você vai estar aí apresentando essa propriedade para fins de tributação. A metodologia que é feita, ela precisa ter dados corretos, dados reais. Geralmente nós utilizamos para fazer essa metodologia a coleta de dados aí oficiais, para que a gente não tenha geração de dúvidas dentro da nossa avaliação e a gente consiga justificar essa metodologia, fazendo coletas de dados aí através da distância, da aptidão agrícola, em relação ao relevo, em relação à logística, em relação ao clima da região, tudo isso normal. Mas nós precisamos estar utilizando tabelas de dados que sejam aí trazidas para nós por órgãos oficiais, órgãos aí estaduais, municipais, que têm essa valorização da terra, a VTN, que é a valorização da terra nua. E a partir daí a gente faz os ajustes e a homogeneização em relação à cultura que existe em cima, né, a aptidão da propriedade, quais são as benfeitorias, qual é a localização e os acessos dessa propriedade. Então, tudo vai partir a partir aí de dados que são oficiais, que podem ser comparados por qualquer pessoa, até mesmo para que você possa ver qual foi a valorização ao longo do tempo dessa propriedade e entender se aquilo é um bom negócio ou não. E aí nós utilizamos dados reais da região. Isso é muito importante, que causa diferença entre a relação do VTN e a relação do uso do solo, para que você possa ter aí dados que sejam realmente relevantes para a sua propriedade. E a partir disso,
nós estaremos falando também aí da construção de laudos técnicos estruturados, bem identificados com objetivos e metodologias, para que você tenha uma análise aí mais precisa dentro da sua propriedade em relação ao valor final. E tudo isso é feito aí com a emissão de uma ART, seja você um profissional de qualquer segmento, você vai ter aí como emitir essa anotação de responsabilidade técnica sobre todas as informações que você levantou. Um exemplo disso, no laudo de apresentação aí, nós estamos disponibilizando dentro da nossa plataforma modelos aí com nomes fictícios que você pode utilizar como base para que você possa entender melhor tudo que a gente está falando, para que você possa entender sobre quais são os processos, quais são as regiões que você vai estar utilizando, aonde que você pode estar aí fazendo esses estudos. Nós temos aí alguns modelos também em relação ao CAR, né, que são dados públicos que podem ser utilizados, a matrículas de propriedades, né, o mapa, como que você faz uma interpretação, principalmente em relação a mapas de QGIS, mapas de outros aplicativos aí, ou até mesmo de uma imagem de satélite recebida aí no Google Earth, para que você possa estar fazendo aí o seu trabalho. E aí nós temos também alguns materiais que são necessários para que a gente possa estar fazendo essa análise, que é computador, né? São planilhas de simulação de avaliação que nós estamos deixando aí na nossa plataforma. A partir do momento que você faz a aquisição do curso, você já tem acesso a tudo isso. Mas a gente recomenda sempre que você acompanhe as aulas, né? Principalmente as aulas presenciais, para que você possa estar aprendendo da maneira correta como você vai utilizar as ferramentas. Não adianta eu ter uma ferramenta e eu não saber como eu posso utilizar essa ferramenta. Então, apesar aí da gente ter dados fictícios, protegendo aí o anonimato e respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados das Propriedades Rurais, nós estamos aí colocando documentos que podem estar sendo utilizados aí como base para que você entenda a metodologia, para que você entenda o processo. E por fim, eu quero falar para vocês, fazendo esse fechamento da importância de uma RT, da questão do avaliador aí, que seja ele um corretor, um técnico, alguém que seja a pessoa habilitada que está fazendo esse processo, que ele seja imparcial. Né? Você precisa avaliar de uma maneira imparcial a propriedade para que você possa ter a justificativa tanto para o comprador quanto para o vendedor de uma propriedade, para que você mostre de uma forma racional como você conseguiu chegar em todos esses dados. E o que eu mais quero falar para você, que é a dica de ouro. Qual é essa dica de ouro? Que você realmente visite a propriedade, que você conheça a região, que você, mesmo tendo imagens de drone, mesmo tendo imagens de satélite, você tem aí a visita e que você tem um guia local que vai pegar e vai mostrar para você, seja um funcionário da propriedade, seja o que for. Porque muitas vezes as pessoas acabam mandando mensagem de um para o outro e acaba aí não tendo o resultado esperado, porque você precisa visitar a propriedade, você precisa conhecer a região. Sem isso, tua avaliação ela não tem aí a precisão necessária. E além disso, então, fazendo esse fechamento, nós cumprimos o objetivo de que você compreenda a importância da avaliação de fazendas, né, aonde ela pode ser utilizada, quais são as metodologias e qual é a norma brasileira que nós estamos seguindo, para que você possa também estar entendendo a importância da interpretação de documentos, para que você construa aí algo que realmente tenha valor no mercado. E eu quero deixar para você uma dica especial, um bônus para cada um de vocês. E esse bônus, ele vai falar aí para que você que manda uma mensagem aqui para a gente, eu quero saber mais informações, eu quero saber mais desse curso de avaliação de fazenda, né, para que a gente possa estar mandando o link para você e você vai ganhar imediatamente a planilha de avaliação automatizada de fazenda, modelos de laudos completos e listas aí de sites, né, como Receita Federal, INCRA, MAPA, IBGE,
o CIGEF, para que você possa estar entendendo mais sobre essa avaliação de fazendas. E dessa forma, eu tenho como uma satisfação poder estar falando para vocês, deixando mais esse material das redes sociais, para que você possa estar entendendo aí sobre a importância de avaliação de fazendas e de que é um mercado extremamente bem valorizado, bem avaliado, para que você possa estar aí tendo os seus benefícios. E para que você possa cada vez mais estar melhorando na sua profissão, na sua carreira, crescendo, se desenvolvendo e levando aí dados relevantes para esse mercado. Grande abraço e eu espero que você esteja junto conosco no curso de avaliação de fazendas da Alta Performance 360. O curso que vai mostrar para você e vai acompanhar todos os processos até você fazer o primeiro laudo, até que você tenha o resultado financeiro. Não é apenas vender curso, é buscar pelo seu resultado.